aos pastores que confiaram o dia de hoje, esta terça-feira, para que eu esteja aqui para ministrar a palavra do Senhor. Abramos, sem mais delongas, abramos a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 16, versículo 32 e 33. Livro de João, profeta amado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, capítulo 16, versículo 32 e 33 para a nossa meditação. Quem abriu, diga amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu agradecia que toda a igreja lesse este versículo 33. Amém. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai, ó Senhor, que esta noite, ó Deus de Israel, nos possa estar ensinando, Senhor, através do Teu servo, meu Pai, para os Teus filhos, para a Tua amada igreja, para aqueles que Tu tanto amas e desejas que sejam salvos, que sejam, Senhor, e tenham de facto um encontro real com a Tua presença, meu Pai. Abençoa cada um de nós, meu Pai, na nave desta igreja, e também, Senhor, aqueles, ó Senhor, que irão ouvir nas suas casas, no seu lar, no aconchego, meu Pai, da sua habitação, ó Senhor. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus, meu Pai, com a Tua doce e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Eu pedi a Deus uma orientação para que me viesse a dar um título e para que me viesse a dar um tema ao qual eu pudesse ministrar este ensino e também esta mensagem para os filhos de Deus. E Deus deu-me este versículo no capítulo 16, versículo 33, onde a palavra nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que me chamou a atenção neste versículo foi a palavra aflições. E eu comecei a pensar o que Deus queria dizer com aflições. E existem diversos tipos de aflições. Existem aflições familiares, existem aflições ministeriais, existem aflições de tanta ordem que às vezes nos é impossível descrever tantas aflições que acontecem e que o povo de Deus tantas vezes é acometido. E eu fiz uma indagação para mim mesmo e perguntei se sempre houve a palavra aflição, ou se sempre o povo de Deus foi afligido. E eu creio que não. Houve um tempo em que os homens não eram afligidos. Os homens, eles começaram a ser afligidos, porque Deus, ele disse: olha, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E quando o homem peca, lá em Gênesis, o homem peca e perde a imagem e a semelhança de Deus. A partir desse momento, o homem começa a ser afligido em tudo que se possa imaginar, porque a aflição, ela tem variedíssimos nomes. Eu tive a ver alguns nomes ao qual nós poderemos pensar, e de onde surgirá a palavra aflição. A descrição de aflição é um tipo de agonia, sofrimento intenso,
preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente do ser humano. É ainda a sensação de que algo não está certo, ou que de alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. Mas a aflição, ela tem vários nomes, como eu estava a dizer há pouco. Ela pode ser dor, tristeza, desânimo, rancor, enfraquecimento, medo, vergonha, angústia, desgraça, provações, problemas, segredos ocultos, inquietação, insegurança, desespero. Todas estas palavras podemos colocá-las nas aflições. É por isso que o ser humano, desde sempre, desde que lá no Éden, no primeiro Adão, ele peca, a partir daí entra a aflição no mundo. E eu, ao estudar a palavra de Deus, eu estive a ver um homem que muito foi afligido. Um homem na Bíblia, que diz a Bíblia que ele vivia na terra de Ur, era um dos homens mais ricos de todo o Oriente, era um homem temente a Deus. Ou seja, os homens tementes a Deus também podem ser afligidos. E hoje eu vou falar especificamente sobre a aflição familiar. Embora que haja muitos outros tipos de aflições ministeriais, espirituais, familiares, mas hoje vou tentar deter-me no tema de aflição espiritual. Nós todos sabemos que Jó era um homem temente a Deus, era um homem também ele segundo o coração de Deus, mas é que em uma determinada fase da sua vida ele vê-se desesperado, e ao estar desesperado ele vê-se em aflição. Jó, permitido por Deus, ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus servos e ele perde, acima de tudo, a sua família. Jó, ele é afligido por uma agonia intensa, por um desespero, por uma dor, por um enfraquecimento no seu próprio corpo físico, sendo ele também acometido também ele de uma enfermidade mais tarde. E de um dia para o outro, Jó ele perde todos os seus bens, perde também e principalmente aquilo que ele mais amava, a sua família. Mas nós comecemos por ver que Jó, ao perder a sua família, ele, através de, aqui descrito também no capítulo 15, versículo 14, os seus amigos, o seu reduto familiar, podemos dizer assim, um pouco mais afastado, sabendo de todas as suas provações, sabendo de tudo aquilo que lhe aconteceu, estando eles a viver longe, eles vêm ter com Jó 3 dos seus amigos. E os seus amigos, eles vêm ter com ele, e ao olharem para Jó, de imediato não o reconhecem, porque ele, apesar de todas as suas dores, da sua dor financeira, da sua dor familiar, ele também é cometido de uma dor física, ou seja, ele também acaba por ser agonizado fisicamente. E os seus amigos não o reconhecem de imediato. E quando não o reconhecem, ao verem Jó, eles se ajoelham no chão, juntamente com Jó, e durante os 7 dias, eles oram a Deus, eles lançam pó para o ar, ou seja, eles se agonizam com Jó. Mas o que acontece aqui no capítulo 15, versículo 14, onde um dos seus amigos, depois de ver que ele foi acometido de uma aflição familiar intensa, onde morrem os seus filhos, por algum motivo
os seus amigos o quiseram arranjar uma desculpa para o acusarem, ou seja, que ele tivesse um pecado oculto. E depois de Jó rogar intensamente a Deus por causa da sua brevidade e miséria, da sua própria vida humana, ou seja, sentindo ele o desejo de morrer, o desejo de desaparecer da face da terra, ele é acusado por um dos seus amigos. E neste capítulo 15, versículo 14, a palavra nos diz que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para que fique justo. Ou seja, ele faz um dos seus amigos, ele achava que Jó tinha um pecado muito grave e que o seu castigo seria justo aos olhos de Deus, e segundo o seu pensamento, que ele deveria ser castigado de alguma forma, ou seja, que haveria de ser acometido de uma aflição. E agora eu vos faço uma pergunta crucial: o que é que você espera de um amigo? E eu agradecia que você olhasse para o seu amigo, para o seu irmão, e lhe faça mesmo essa pergunta: o que é que você espera de um amigo? Você que está aí em casa, que está com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, pergunta assim: o que é que tu esperas de mim como teu amigo? Ou o que é que tu esperas de um amigo? E eu vi 4 pontos que nós devemos esperar de um amigo. De um amigo, não devemos esperar maldade, mas devemos esperar apoio. Devemos esperar a confiança desse amigo. Devemos esperar a fidelidade. E devemos esperar que esse amigo seja verdadeiro. Que esse amigo possa ser verdadeiro para conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele se torna parte da plateia acusadora de Jó, porque Satanás já estava a acusar a Jó, os seus demónios estavam a acusar a Jó, ou seja, as hostes espirituais da maldade, elas só estavam à espera que Jó desistisse, para que pudesse requerer a alma de Jó naquele momento. Mas este amigo, ele se torna advogado acusador, torna-se juiz e torna-se sentenciador de um homem de Deus. Quantos de nós que somos acometidos de doenças, quantos de nós somos acometidos em algum problema familiar, seja ele qual for, quantos de nós no nosso trabalho existem circunstâncias que às vezes não nos são tão favoráveis, e que existe um amigo que chega perto de nós, em tantas circunstâncias, chega-se perto de nós, até ora conosco uma semana, até lança pó para o ar e roga a Deus por nós, mas de um momento para o outro começa-nos a julgar. Quantos são os amigos que começam a julgar o povo de Deus? Eu não falo tanto para a igreja dentro da casa do Senhor, para a igreja do Senhor. Eu falo tantas vezes para o mundo, mas também existe na casa do Senhor. Tantas das vezes acontecem coisas lá fora em que são menos favoráveis para os homens de Deus, e que de um momento para o outro vimos amigos nossos na plateia principal a julgar os filhos de Deus, a julgar os seus irmãos, a ser advogados, acusadores, sentenciadores, tal qual este amigo ele estava a fazer. Eu lembro-me de um amigo meu que tinha cerca de 28 anos de idade, no auge da sua juventude, e esse amigo, um dia ele perde a sua esposa, ele um dia quase que perde os seus filhos. Ele estava no auge financeiramente, e quando ele estava no auge financeiramente, era algo incompreensível. Aquele jovem estava a viver intensamente a vida financeira, estava a viver a vida intensa familiar, com as suas 2 filhas, com a sua esposa.
E de um momento para o outro, a sua esposa é acometida de uma grave enfermidade. E ao ser acometida de uma grave enfermidade, ela morre. E a pergunta que eu faço: onde estavam os amigos desse homem? Quando ele estava em desespero, quando ele estava em agonia tal qual Jó estava, quando ele sentiu que o tapete saiu dos seus pés, quando ele se sentiu desesperado, quando ele chorava nas madrugadas, quando ele chegava à noite e chorava, quando ele clamava a Deus, não o conhecendo, mas por algo, porque este meu amigo não era crente, e ele clamava algo que existisse, que o pudesse salvar, que o pudesse fazer compreender a vida. Tinha tantos amigos, ele tinha um reduto de amigos, desde doutores a homens do campo. Eram dezenas, centenas de homens que este homem conhecia. Homens que chegavam perto dele e o abraçavam e diziam: seu amigo. Mas quando isto acontece a este meu amigo, onde estavam esses amigos? Não apareceu ninguém para aconchegá-lo, para acarinhá-lo, para dizer palavras esperançosas. Tal qual aconteceu com Elifaz, ele começa a acusar este homem de Deus. Eu estive a extrair também, ao estudar também a palavra, qualidades que deve ter um amigo. Os amigos devem estar sempre perto de você. Ele se preocupa consigo, seja em que circunstância for. Ele deve escutar sem julgar e sentir o sofrimento do outro. Será que o seu amigo, quando está consigo, ele escuta sem o julgar? Será que ele está sempre perto de você? Será que ele se preocupa consigo? Será que ele sente o seu sofrimento quando você está agoniado? Quando você está lá fora muitas vezes e sente-se desesperado de alguma forma? Será que esse amigo, ele o conforta de alguma maneira? Mas eu conheço alguém que conforta. E ele está aqui dentro, está aqui bem presente. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus, quando nos vê em dor, quando nos vê em tristeza, em desânimo, em rancor, em enfraquecimento, com medo, com vergonha, com angústia, em desgraça, em provações, Jesus, Ele está presente na nossa vida. É Ele o nosso amigo, fiel companheiro, bem presente na angústia. É Ele o nosso único e grande amigo. Você pode nos acusar lá fora. Amigos seus podem dizer que são seus amigos, mas podem colocar o dedo acusador para vocês. Mas lembrem-se de algo: Deus está com vocês. Não existe nada nem ninguém que pode contra os filhos de Deus, contra aqueles que amam a palavra do Senhor. Jefferson Kennedy. Ao olhar para as aflições de Jó, olhamos para um reduto mais próximo, que foi a sua própria esposa, e que no capítulo 2, versículo 9 do livro de Jó, a palavra do Senhor nos diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A mulher, que deveria ser o apoio principal de Jó, neste mesmo dia, quando vê que ele fica sem nada, fica sem tudo o que ele tinha, sem os seus bens e principalmente sem os seus filhos, um homem que acaba de fazer a sepultura aos seus filhos, e ele fica
também desesperado porque ele é cometido de uma grave enfermidade. Jó praticamente está morto, mas ele acredita e confia em Deus. E muitas das vezes olhamos para as aflições que os homens de Deus eles são acometidos e vimos que as pessoas que mais amamos são também essas pessoas que mais nos magoam. Muitas das vezes são aquelas pessoas que estão mais próximo de nós, Valdeir Chaves, que mais nos magoam, que menos nos compreendem. Eu não falo isto para uma igreja que não tem sabedoria nem conhecimento, falo para isto, estas palavras para uma igreja que tem conhecimento da palavra. São tantas as mulheres, são tantos os homens que não apoiam os ministérios dos seus maridos, que não confiam nos seus maridos. O que é melhor? O seu marido estar na casa de Deus, a sua mulher estar na casa de Deus, ou ele ir para o mundo, ir beber álcool, ir para discotecas, conhecer outras pessoas lá fora, prostituir-se, cometer iniquidades absurdas? É melhor ele ir para o mundo, desfazer todo o lar e destruir toda a sua casa, ou é melhor estar na casa de Deus e servir ao Senhor? O que é melhor? Servir a Deus ou servir a Mamon ou a deuses estranhos? Mas muitas das vezes olhamos para as mulheres e para os homens, não só para as mulheres, mas para os homens que têm falta de sabedoria e que muitas das vezes não trazem sabedoria para dentro da sua própria casa. Homens que vão para a casa do Senhor e que as mulheres não os compreendem. Mulheres que vão para a casa do Senhor e que os homens nos compreendem. Homens que, olha, não vais para a casa de Deus, não vais para lá que não aprendes nada. É mentira. Só na casa de Deus há paz, só na casa de Deus há amor, só na casa de Deus há algo para a sua vida, para preencher o seu coração, para preencher a sua alma, para preencher o seu espírito, para preencher o seu próprio corpo de coisas boas. Você sabe que se você muitas das vezes não compreender a sua mulher ou o seu marido, você está a trazer para dentro de casa, para dentro da sua própria casa, muitas das vezes a incompreensão não só para o seu cônjuge, mas para os seus filhos. Pais que não compreendem os filhos, não compreendem as suas esposas e acabam por não compreender os seus próprios filhos. Pais que muitas vezes são ausentes para o seu marido ou para a sua mulher e que acabam também por ser ausentes para os seus próprios filhos. Pais que convivem pouco com os seus filhos, por causa muitas das vezes também por o acumular de bens, ou pelo descuido, às vezes, talvez por o esforço sobrenatural de tentar trazer algo para dentro da sua casa, e descuidas com o seu próprio filho, e filhos que acabam por crescer depressa demais, para conhecer o mundo, para conhecer algo que eles desejam, a felicidade que muitas vezes não encontram dentro da sua própria casa. Tantas das vezes, Geraldo Almeida, pais que não têm tempo para os seus filhos e que os seus filhos choram nas madrugadas, sem saber o porquê, começam a chorar. Tantas vezes eu chorei na madrugada, quando eu era criança, quando eu era do mundo, quando os meus pais só pensavam em dinheiro, na parte financeira, e nunca compreendiam que a parte familiar era a principal base para uma família feliz. E eu chorava na minha madrugada, ainda em jovem, e perguntava se o que era aquilo que se estava a passar comigo, se aquilo seria normal. Então, tantos são as crianças, os jovens, por não compreenderem,
por não compreender o que se passa dentro das suas próprias casas, porque tantas vezes existe violência, como esta mulher de Jó. Ela cometeu uma atrocidade contra o seu próprio marido. Ela disse: olha, abençoa o teu Deus e morre. Satanás esfregou as mãos e pensou: meu Deus, é hoje que ele se vai suicidar, é hoje que ele se vai matar, é hoje que eu vou requerer a minha alma para mim. Satanás pensou isso. Como pode uma mulher que ama o seu marido, que diz amar o seu marido, dizer: olha, não ames esse Deus, não sirvas esse Deus, não vás para a casa de Deus, amaldiçoa, e morre? Porque se não for para a casa de Deus, porque se não orar, porque se não jejuar, porque se não buscar a Deus, ela vai acabar por morrer. Vai acabar por o próprio Satanás um dia mais tarde requerer a sua alma para ele, e não Deus para o próprio Deus. Quantos são os filhos, por não compreenderem os seus pais, se começam a doar ao mundo e se entregam à imoralidade, à homossexualidade, à bissexualidade, ao lesbianismo, se entregam de corpo para sentir prazer na própria vida, mas erradamente. Oh pais, é melhor os seus filhos estarem na casa do Senhor, é melhor os seus filhos servirem a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Oh pais, é melhor os seus filhos virem para a casa do Senhor, servirem a Deus e serem normais diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz: há muitos caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Tantos caminhos que os jovens, por verem as situações muitas vezes de violência, porque a violência dentro das casas, ela não é muitas vezes só física. A violência, ela é cometida de várias formas. Ela é mental, ela é própria espiritual. E é uma violência de tal forma que os filhos, muitas das vezes, eles desejam fugir, correr para fora da sua casa, correr para uma felicidade enganosa, uma felicidade que está lá fora, que é a felicidade do mundo, onde a imoralidade ela é imperativa. Não existe nada no mundo onde a imoralidade ela não seja imperativa. A parte económica, a parte da própria homossexualidade, que muitos não gostam de falar. Quando tantos pais ausentes nas suas próprias casas e que dão aso, um assunto muito sério, muitas das vezes a predadores, seja ele de que tipo for, predadores que estão lá fora no mundo, predadores que se encontram à espera de resgatar a sua presa apenas para a destruírem, apenas para destruir a sua alma, irmãos, apenas para destruir a alma dos nossos filhos. Oh, quão tanto eu desejava conhecer a palavra de Deus há vários anos atrás, para que os meus filhos estivessem todos no caminho do Senhor, para que eu estivesse a pregar, não para uma plateia, mas também estar a pregar para os meus filhos. Quão desejoso seria ter os meus filhos perto de mim, nos caminhos de Deus. E eu estou à espera ainda da misericórdia de Deus nas suas vidas. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser enganosa, ela não pode ser falsa. E nós temos que pregar também para todos os homens, para todas as mulheres, para todos os servos de Deus, para que a palavra ela seja pregada lá fora, vivida, sentida na nossa alma, e dizer: não, aquele homem está a falar em família porque ele deseja do fundo da sua alma e em Cristo Jesus que muitas almas elas sejam salvas. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé.
E voltando ao mesmo versículo, sabendo que Jó persistiu em Deus, sabendo que Jó amou sempre a palavra do Senhor, e sabendo que Deus lhe deu tudo em dobro ao que Jó perdeu na sua vida, e que Jó acabou por ser abençoado, porque quando ele foi acometido destas enfermidades, Jó tinha cerca de 70 anos. Jó morreu farto de dias, morreu com o dobro daquilo que ele tinha financeiramente. Deus repôs de alguma forma a harmonia no seu lar, dando-lhe filhos e filhas as mais belas e lindas de todo o Oriente, e filhos bonitos, maravilhosos, que Deus lhe colocou. Deu-lhe um lar abençoado. E voltando ao mesmo versículo ao qual eu fiz a abertura desta palavra, onde a palavra nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos passa a mensagem nesta noite, que o próprio Jesus, ele foi acometido de aflições na terra. O próprio Jesus, ele foi escarnecido, cuspido, maltratado, sendo ele também não reconhecido pelo seu próprio povo escolhido, pelos seus próprios filhos. O que vocês acham do próprio Deus vir à terra, resgatar o seu próprio povo e o seu povo não o reconhecer? O que é que vocês achavam de chegar a casa e não serem reconhecidos pelos seus próprios filhos? O que vocês diriam a eles? Qual era a correção que vocês iriam dar para as suas vidas, se eles não compreendessem vocês como pais? Jesus, ele foi afligido dessa forma, mas Jesus, ele nos diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O primeiro Adão, ele se deixa corromper lá atrás em Gênesis. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele nos diz esta noite: eu venci o mundo para trazer paz para a sua família. Eu venci o mundo para trazer paz para o seu marido, para a sua esposa. Eu venci o mundo para trazer paz para os seus filhos. Eu venci o mundo para trazer paz para os seus amigos. Eu venci o mundo para trazer paz para os seus irmãos. Eu venci o mundo para trazer o paz para aqueles que lá estão fora e ainda não conhecem a palavra do Senhor. Eu venci o mundo para que vocês não estejam em agonia, para que vocês não estejam em aflição. Eu venci o mundo, diz Jesus Cristo de Nazaré, para que em mim tenhas paz, para que em mim e na minha palavra tenhas prazer, para que em mim e na minha palavra tenham esperança, para que em mim e na minha palavra possam suportar todas as coisas. Jesus também disse um dia: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a mim, me aborreceu a mim. Ele disse a sua palavra que o perseguiram, mas ele disse algo de extraordinário. Ele disse: se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, nós, ao guardar a palavra do nosso Jesus Cristo, se guardarem a palavra do servo, que eu neste momento estou como servo de Deus, também um dia, quando vocês pregarem aqui ou lá fora, também vão guardar a vossa palavra. Também vão guardar aquilo que vocês falarem, aquilo ao qual vocês estudaram, para ensinar, para pregar àqueles que estão lá fora, trazer a bem-aventurança ao mundo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e fica aqui o título: Aflições Familiares. Muito obrigado em nome de Jesus. Oh, aleluia.
coisa que nós podemos aprender hoje nesta mensagem é que Jó teve aflições, Jó teve angústias, mas Jó